Paz do Senhor Jesus. Vamos aí gravar mais um vídeo para o canal Apóstolo Gilson Henriques no YouTube. E eu quero que você fique ligadinho aí nesse canal sempre. A gente vai estar sempre atualizando aí com novos vídeos. Hoje à tarde eu quero falar sobre o seminário de escatologia e batalha espiritual. O assunto principal desse seminário é o espírito de Jezabel. Então eu vou para o texto que está no Apocalipse, capítulo de número 2, a partir ali do verso 18, quando Deus fala ao anjo da igreja que está em Tiatira. E ele fala assim: escreve ao anjo da igreja que está em Tiatira, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao fino latão reluzente, diz estas coisas. E ele está falando com o pastor de Tiatira. Diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua paciência, a tua sabedoria, e que as tuas últimas obras são mais abundantes do que as primeiras. Mas tenho contra ti, contra o pastor, que toleras aquela mulher Jezabel, e que se diz profetiza, mas ensina, seduz os meus servos a fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua fornicação. E eu vou lançá-la num leito de dores, e aos que adulteram com ela eu a lançarei em grande tribulação, caso não se arrependam das suas obras. É isso aí. Legal? Então, durante muito tempo, o espírito de Jezabel ele foi confundido aí com o espírito de fornicação propriamente dita, com o espírito de sedução propriamente dita e o espírito de prostituição propriamente dita. E é um espírito que só pousava sobre a vida de mulheres, um espírito que estava aí sobre a vida das varoas, né, porque aqui falou de uma mulher, então estava aí sobre a vida de varoa. Os varões não estavam propensos a serem tomados por esse espírito, e tudo quanto era moça, mulher, nova, velha, que se maquiasse, usasse uma roupa mais apertada, que mostrasse as pernas dos joelhos para cima, que mostrasse os ombros e coisa desse tipo assim, era uma mulher que estava possuída por um espírito de Jezabel. Chegava até a chamá-la, né, de Jezabel. E a partir daí então, Satanás foi que lançou essa conversa no meio da igreja, e isso fez com que esse espírito se mascarasse mais ainda e pudesse chegar até o ponto que nós estamos vendo aqui no Apocalipse, que retrata algumas igrejas e o perfil de algumas igrejas que nós vamos encontrar no fim dos tempos. A igreja de Tiatira já tinha essa manifestação, mas esse espírito não é de Tiatira para cá, não é de Elias para cá, esse espírito vem do Éden para cá. Esse espírito vem com manifestações, eu vou citar aqui 6 manifestações do espírito de Jezabel, e que nós vemos claramente manifestas na pessoa de Jezabel, que casou-se com Acabe e que tornou-se uma co-rainha, e chega até o ponto de dizer assim: porventura és tu, Acabe, que reina sobre Israel? Chega até a dizer para Acabe: quem reina em Israel? Porventura não sou eu que mando aqui? Não sou eu que determino as coisas aqui? Vai lá e diz para Nabote que a vinha é tua, eu vou te dar essa vinha, não é? Eu vou te dar essa vinha. Ela vai, e aquele espírito que está lá revelado no Éden, que toma a vida de Caim, que mata Abel, o espírito de assassinato, né? Ele vai então e se manifesta ali sobre a vida de Nabote, e Nabote é assassinado para que Acabe tivesse aquilo que ele queria, que era a vinha, que não lhe serviria para nada, e também não foi tomada posse, porque Deus enviou então a pessoa de Elias e não permitiu que aquela vinha fosse possuída por Acabe, porque era uma herança do pai de Nabote para Nabote, e de Deus para o pai de Nabote, e assim por diante. Bom, eu quero falar sobre esses espíritos que eu toco profundamente nesse seminário de escatologia. Espírito de religiosidade, o espírito de manipulação, espírito de controle, cobiça, perversão e prostituição. Todos esses espíritos estão engajados, embutidos dentro do espírito de Jezabel.
E junto com esses espíritos, tem algo que eu preciso dizer para você. O espírito de Jezabel, ele não se manifesta se não houver um Acabe. Precisa haver um Acabe, e esse Acabe, ele tem que ser líder, ele tem que ser governador, ele tem que ser superintendente, ele tem que ser pastor. O espírito de Jezabel, ele vem para liderar. É justamente por isso que Deus aqui ele diz que ele vai ter contas através do Espírito de Jesus Cristo. Ele vai ter contas com o pastor de Tiatira, que está conivente com a manifestação desse Espírito dentro da sua liderança. Sobre o altar da igreja de Tiatira, esse Espírito está sendo observado pelo pastor de Tiatira, e o pastor de Tiatira é como se estivesse sendo manipulado, como um fantoche manipulado por esse Espírito, e esse Espírito faz um intermeio entre a liderança de Deus e as ovelhas da igreja. Então, quem aparece é o pastor da igreja, mas quem manipula é o espírito de Jezabel. Quando nós vemos a religiosidade sendo manifesta no meio do povo de Deus, o espírito de Jezabel está por detrás. Juntamente com a religiosidade vem a apostasia a Deus, juntamente com essa religiosidade vem alianças profanas que são feitas com a religiosidade, rebelião, manipulação e coisas terríveis acontecem através da religiosidade. Chegamos ao ponto de ver Jesus dizendo assim: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Esse fermento são as leis que foram acrescentadas à lei de Deus, lei humanas e não leis divinas, e que os fariseus crucificaram Jesus Cristo justamente por quê? Porque Jesus os chamava de hipócritas. O espírito de Jezabel estava manipulando todo esse povo. Junto com o espírito de manipulação, não vou falar todos não, é para você realmente participar do seminário de escatologia, levá-lo para a sua igreja e fazer com que a sua igreja seja liberta, se houver alguma coisa de manifestação. Às vezes esse espírito está esperando o momento certo para se apoderar da liderança. Né? Aí você vai dizer, sangue de Jesus tem poder. Não, o sangue de Jesus ele tem poder sobre o pecado. Quando nós queremos nos entregar à manipulação, o sangue de Jesus ele não tem poder sobre isso. O sangue de Jesus tem poder quando nós queremos resistir àquilo. Né? Queremos resistir, mas a manipulação às vezes é benévola, ela é boa para nós, porque nós queremos aquilo, nós queremos ser controlados, nós queremos que a nossa cobiça se cumpra. Às vezes a gente diz até que é uma cobiça santa, olha onde é que a gente chega. Né? Você querer aquilo que pertence a outra pessoa é até santo, porque você até diz assim, olha, se eu tivesse isso, eu usufruiria de uma forma melhor. O nome disso é cobiça, e o nome disso é uma manifestação do espírito de Jezabel que está sobre a tua vida. Porque aquilo que é teu, não é? O diabo não pode tocar. Deus ele está esperando a hora certa, o perfil correto para que isso se manifeste na sua vida. Quando nós olhamos aqui o espírito de perversão, né? Essa perversão é uma perversão que nós estamos vendo aqui, que a perversão ela vem no nível sexual, ela vem no nível espiritual, a perversão ela vem no nível íntimo, a perversão contra as coisas de Deus, contra aquilo que é de Deus, contra aquilo que Deus quer que se manifeste sobre a nossa vida, ela vem. Mas só que quem é que põe isso na nossa vida? É o espírito de Jezabel. É justamente por isso que diz aqui que a sedução, a fornicação e a prostituição estavam sendo cometidos pelo povo de Tiatira. Mas não é nada a nível sexual não, gente. Viu? Isso aqui é a nível espiritual. Não é? A nível espiritual. Então que nós venhamos a entender que o espírito de Jezabel não pode ser tocado por qualquer um, não pode ser expulso por qualquer um, não é? Elias, ele foi tentar mexer com Jezabel, o ministério de Elias encerrou-se por causa do espírito de Jezabel. E depois Deus disse, levanta Eliseu, filho de Safate, no teu lugar, levanta Jeú, rei sobre Israel, certo? E aquilo que passar da espada de Jeú, Eliseu matará. Agora veja se Eliseu foi mexer com Jezabel. De forma nenhuma. Não é? Deus o ordenou, assim como ordenou para Elias também. Só que a unção que está sobre a vida de um rei é que contraposseia contra o espírito de Jezabel. É justamente que Jeú vai e mata a Jezabel, destrói aquilo, mas o espírito que estava sobre a vida dela, que não fica sobre mortos, sai da vida dela e vai pairando sobre Israel novamente, até chegar ao ponto de nós encontrarmos esse espírito sobre a vida de
do pastor de Tiatira. Esse espírito, por exemplo, pairava sobre a vida de Judas. Judas queria que Jesus Cristo fosse um Che Guevara da época, um espírito de manipulação. Enquanto Jesus se manifestou dizendo que não ia ser aquilo que Judas queria, Judas foi lá e entregou Jesus para que ele fosse morto. Então é muito mais sério do que aquilo que a gente pode entender. Então, às vezes, a nossa igreja está sofrendo com um espírito de manipulação que está querendo se manifestar no meio do seio da igreja, não é? Mas nós ainda não temos a unção de reinado. Então você precisa receber essa unção de reinado sobre a sua vida para que você possa contrapor-se a esse espírito. E quantos pastores já não foram feridos, já não foram destituídos do seu pastorado, porque não entenderam e não conheciam sobre essas manifestações do espírito de Jezabel? Eu te convido, assim que você vê o anúncio de um seminário de escatologia, faça parte dele. Viu? É Seminário de Escatologia e Batalha Espiritual, Apóstolo Gilson Henriques. Obrigado. Essa tarde, com certeza, Deus irá te abençoar. Até a próxima.